Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos aqui na casa do Senhor, a casa de oração. Sabemos que o profeta de Deus para esta era diz que poderemos enfrentar problemas antes da vinda do Senhor Jesus Cristo e até mesmo perder o direito de cultuarmos como estamos cultuando hoje. Mas enquanto esse tempo nos é concedido, vamos dar valor a isto, né? Amém. Graças a Deus. Eu agradeço ao pastor Luiz Mendes pela confiança em ceder o seu púlpito para que nós falássemos a palavra de Deus nesta noite. Vamos colocar de pé. A leitura está em Mateus capítulo 6. Versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Fecha os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos, crendo que o Senhor está presente, pois já sentimos a Tua presença, enquanto nós louvávamos ao Senhor. E eu me coloco, Pai, neste momento, nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor me tome a favor da Tua igreja, a favor daqueles que estão me ouvindo, e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, que através desta palestra nós possamos sairmos daqui, ó Pai, determinados em direção à nossa vitória, à nossa bênção, aquilo que o Senhor conquistou para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu quero trazer uma palestra nesta noite. Há certos assuntos, os pregadores sabem disto, que às vezes você sente mais dificuldade em falar. E esse que nós vamos falar hoje, eu tenho um pouco de dificuldade, mas nós vamos olhar para o resultado. O remédio, quanto mais amargo, a erva, quanto mais amarga, né? Melhor é o resultado. É que quando fala-se em dinheiro, a pessoa pensa que isto não está incluído na palavra de Deus. Mas está. Quem vive aqui sem dinheiro? Ninguém. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Ele faz parte
da nossa vida. O que nós devemos aprender é como administrá-lo. Nós não podemos deixar o dinheiro nos administrar. Ele ser o nosso Senhor. É nós que devemos administrá-lo. Não há mal nenhum em ter dinheiro. O mal está no espírito que está regendo, que está governando o dinheiro. A escritura que nós acabamos de ler, Jesus mostra uma impossibilidade. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? É impossível nós servirmos a Deus e a Mamon. Eu estava olhando no dicionário o que significa Mamon. Deus todos nós já conhecemos, né? Deus, Ele é o Espírito Santo que vive dentro de cada um de nós, que nos dirige, que nos governa, que nos guia. Mamon vem da palavra aramaico, e o dicionário diz que mamon representa riquezas materiais, dinheiro, e entre outras coisas. Quem é Mamon? Mamon é um espírito que atua por trás do dinheiro. Existem demônios especializados em várias áreas. O profeta nos ensina o que é uma doença. É um demônio. Então existe demônios atuando na área das enfermidades. Existem demônios atuando através de vícios, da bebida. Tem demônios que têm até nomes, né? Conhecido como Zé Pilintra e outras coisas. Nas denominações eles são meio especialistas nessas áreas aí, né? Mas, assim como existem demônios que atuam em várias áreas, existem demônios que atuam na área financeira. E se existem demônios que agem nesta área, qual é a finalidade dele? Ele vem para trazer o quê? O desequilíbrio financeiro. Ele vem para trancar o financeiro da pessoa. Mesmo dentro da mensagem é muito fácil nós vermos pessoas que vivem endividadas. Pessoas que entra ano, sai ano, e elas estão sempre naquela circunstância.
E às vezes elas atuam, ou elas não conhecem, melhor dizendo, como se proteger, como agir para, vamos dizer assim, para blindar a finança dela. A Bíblia nos mostra que há meio de nós nos blindarmos. Existem maneiras que nós agimos e o devorador, ele é repreendido. Eu não estou aqui nesta noite para julgar a tua vida, nem mesmo aqueles que estão através da internet. A minha intenção é ajudá-los, como eu fui ajudado. Porque às vezes nós fazemos coisas, vamos dizer assim, sem conhecimento de causa. E quando você passa a conhecer, você age a maneira de agir. Você muda, melhor dizendo, a sua maneira de agir. Amém. Então, viver endividado não é uma coisa normal. Para um filho de Deus, não. Para uma filha de Deus, não. Dizer que eu não posso passar por um aperto, sim, mas viver. Às vezes você olha para a pessoa, entra ano, sai ano, não consegue sair do cartão, não consegue sair do especial. Há algo errado. Algo precisa ser feito para mudar. Se não fizer nada, vai continuar desse jeito, e há casos que vai mais além. Você acaba lá na frente não dando conta de assumir, né, os compromissos, aí roda o nome, vai para o SPC, vai para o Serasa. E eu creio que Deus não se alegra de ver um filho de Deus, um filho dele, uma filha dele padecendo financeiramente. Aí você pergunta, mas por que Deus não age então? Deus tem os seus métodos. Deus deixou a palavra dele. Aqui nós encontramos resposta para tudo. Não adianta eu querer fazer cara de coitadinho, chorar, dizer: Senhor, repreenda o devorador, Senhor, me ajuda, abre as janelas do céu. Tem que haver uma ação. Pastor Luiz não pregou a mensagem? Deus mais reage do que age. Tem que haver uma ação. E como nós devemos agir numa situação como essa? Porque olha, dívida, irmão, é uma pressão tão grande. Quem já passou por isso sabe. Como eu tenho experiência de às vezes você olhar para o telefone e ter até medo de atender. E não é uma circunstância porque você quer. Não é porque eu não vou pagar porque eu não quero, é a circunstância que te levou você àquelas condições. Se você tivesse, você pagaria, não é o teu caráter. Não é o nosso caráter. É que a circunstância, às vezes, nos leva para isso.
Então eu quero nesta noite mostrar pelas Escrituras, o irmão Brana falando como agir, como nós devemos, já que existem demônios que atuam nesta área, eles têm que ser repreendidos, eles têm que perder o direito. Tem demônio que está ali, ó, e ele tem direito. Às vezes o pastor ora e a pessoa continua da mesma maneira. Eu me lembro uma vez de uma pessoa dizer: pastor, faz um culto especial, um culto de prosperidade, mas não adianta se nós não cortarmos o direito do diabo. Ele vai dizer: filho, ele pode virar para o pregador e dizer: você quer que eu saia daqui? Ela está me dando direito, ele está me dando direito. Quando o homem caiu no Éden, que as pessoas pensam: ó, Jesus veio aqui para solucionar o problema do pecado, é resgatar o homem, é solucionar o problema da alma do homem. Mas não é só a alma que entrou em problema. Quando o pecado entrou na raça humana, o diabo, diz o irmão Brana, que ele passou a governar este mundo. É verdade. Acho que é 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz do maligno. Irmão Brana diz que como Deus trabalhou com a terra durante os 6 primeiros dias, ou para nós, os 6.000 anos, o diabo também está tendo a oportunidade, e olha o que ele fez com aquilo que Deus criou, através da administração dele. O que nós podemos esperar de um ser que quando ele vem para matar, para roubar, para destruir? É verdade. Então, quando Jesus veio, quando o Verbo se materializou, Deus não veio apenas para resgatar a nossa alma, mas o profeta diz que ele se manifestou, o nosso Deus, o Jeová, se manifestou com 7 nomes redentores. Aleluia. Ali você vai ver que não é apenas para a alma. O que é redentor? O que significa a palavra redentor? Aquele que redime, aquele que liberta, é aquele que te tira desta condição que o diabo tem te colocado. E entre estes 7 nomes, eu marquei 2 aqui: Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá para nós? O Deus que te cura, o Deus que nos cura, porque o diabo entraria na raça humana e traria a doença, a enfermidade. É verdade. E o segundo é Jeová Jirê. O que significa Jeová Jirê? Deus da provisão. Aleluia. Se Ele é o Jeová Jirê para você,
é porque Ele quer te ajudar, irmã. Ele quer te ajudar, irmão. Ele quer nos ajudar. Ele quer prover as nossas necessidades. Aleluia. Há certas circunstâncias que é impossível nós agirmos. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar Deus entrar em cena. Aleluia. Eu disse hoje em Birigui, há coisas que nós temos que fazer. É verdade. Quando Israel saiu do Egito, Deus não mandou uma transportadora lá no Egito para tirar aquele povo e colocar eles na terra prometida. Eles tiveram que caminhar, eles tiveram que avançar, eles tiveram que passar pelas 3 etapas. Deus poderia resgatar o homem e colocar diretamente naquele corpo glorificado, mas nós temos as 3 etapas que nós temos que passar. E Deus não vai passar ela por você, não. Quem passou por aquelas 3 etapas ali, alcançou o quê? A terra prometida. Aleluia. E o profeta diz que a terra prometida para nós hoje é o Espírito Santo. Enquanto nós não alcançarmos o Espírito Santo, não há descanso. Aleluia. Mas vamos seguir aqui, eu anotei algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. A parte financeira do que nós estamos falando, você sabia que ela não é nem mesmo para ser buscada? Você já leu Mateus capítulo 6, versículo 33? O que está escrito lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que a parte financeira nossa, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, Deus cuidará da nossa finança. Aleluia! Nós não podemos inverter as ordens de Deus. Quantas pessoas que estão buscando outras coisas, coisas materiais, e deixando o reino de Deus, acrescentando o reino de Deus. Se der, eu vou na igreja. Se der, hoje eu vou no culto. Dá prioridade ao trabalho, dá prioridade a tantas coisas, e coloca a casa de Deus, o culto, em segundo plano. Que o Senhor nos ajuda. Amém. Jesus disse que nós teríamos lutas, que nós teríamos provas, que nós teríamos aflições, mas não teríamos miséria. Se há uma coisa que nós não devemos aceitar, é miséria na nossa vida. Deus nos dá com abundância, Deus nos dá com fartura. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Jesus veio para realizar, sabe o que? Os nossos sonhos. É um prazer de Deus ver um filho realizado. É prazer de Deus ver um filho abençoado, próspero. Aleluia.
o profeta de Deus para esta era, falando nisto, né? Ele diz para nós, ele mandou nós pensar grande. Mombrana nunca impediu nós de investir, de ter os nossos projetos. O que ele nos orientou é isto, ó: trabalhe, invista em seus projetos, como se Jesus fosse vir daqui 100 anos. Só que vem a advertência: viva como ele fosse vir agora. Aleluia! O que nós fazemos, sabe o que é? Nós confundimos a fonte com os meios que Deus nos dá. Isto é tremendo, irmão. Muitas das vezes, o que faz nós desistirmos dos nossos sonhos são nós confundirmos a fonte com os meios. Mas como assim? Muitas pessoas pensam que a fonte dele é o salário, a fonte dele é o médico, a fonte dele é a farmácia. Isto não é fonte, isto são meios que Deus deixou. A nossa fonte é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vamos dizer junto: a nossa fonte é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Se cada vez que um irmão, que uma irmã ficasse enferma, antes dele procurar o médico, antes dele tomar o primeiro remédio, ele fosse à fonte, não aos meios, direto à fonte, e dizer: Senhor, eu tomo o Senhor como meu curador. Aleluia! Jeremias 1, o Senhor vela pela sua palavra. Ele disse que é o Senhor que te sara. Aleluia! É que é normal, né? A primeira, quando você sente aquela dor de cabeça, qual é a primeira coisa? Tem um Doril, tem um Anador, você esquece. Você vai nos meios, esquecemos que nós temos, dentro de nós há um poder, não é nosso, é Deus em nós. Nós não temos poder. Mombrana explica isso, mas nós temos autoridade. Aleluia! Deus nos deu isto, autoridade para falarmos contra o demônio da enfermidade e ele sair. Aleluia! Então o que acontece muitas das vezes, nós invertemos, em vez de nós olharmos para a fonte, nós olhamos para os meios. Aí você recebe um salário pequeno, e você olha para aquilo, olha para as dívidas, olha para o salário. Você fala: não vai dar. Não vai dar. E tem pessoas, eu já vi pessoas de dizer assim, ó: esta miséria de salário que eu recebo, você está piorando ainda mais a situação. Olha para a fonte que é Deus e diz: olha, isso daqui é um dos meios que Deus me deu para sobreviver. Senhor, aqui está a tua parte, os 10%. Agora eu creio que o Senhor vai me ajudar. Um milagre vai acontecer, algo vai acontecer, e eu vou cumprir com as minhas obrigações. Aleluia! A Bíblia manda nós sermos fiel no pouco.
E às vezes nós questionamos, em vez de agradecer. Irmão, eu duvido que falhe quando você pega aquele salário, por menor que ele seja, levanta para cima, ora e agradece, se Deus não entra em cena. Eu posso ver Jesus quando alguém disse para ele assim: ó Senhor, há 5 pães aqui e 2 peixinhos. Pensou se Jesus olhasse para os pães, aí olhasse para a multidão, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, olha para os 5 pães e diz: não vai dar. Mas ele não agiu desta maneira, ele diz: trazei aqui. O que ele fez? Ele levantou aquilo ali e agradeceu ao Senhor, orou ao Senhor, aleluia. Quem sabe os discípulos fecharam os olhos. Olha, vai acontecer um milagre aqui, hein? Vamos esperar o final da oração. Quando Jesus acaba a oração, eles olham, está ali os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos. Quem sabe até decepcionados os discípulos: não funcionou a oração. Mas o milagre, sabe aonde estava? No partir do pão. Foi na hora em que estava partindo o pão. Deus pode te abençoar quando você agradece a Ele pelos meios que Ele te deu, é fiel a Ele pelos meios, Ele te abençoa no partir do pão. Aleluia. Olha que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, 19: meu Deus há de suprir tudo que me falta conforme suas riquezas. O meu Deus é o meu provedor. O meu Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus é o meu pastor e nada me faltará. Ah, irmão, quando você age desta maneira, o diabo perde o direito. Aleluia. Quando você olha para Deus como a única fonte, quando você olha para Ele e diz: Senhor, eu confio em Ti. Foi isso que o Senhor me deu, foi esta a porta que o Senhor abriu. Não importa o quanto eu ganho, não importa o quanto meu marido ganha, Deus tem os seus meios. Ah, irmã, se você começar a olhar desta maneira, irmão, você vai voltar a sonhar. Quantas pessoas que desistiu do sonho, porque olha para o salário, olha para o sonho e diz: não dá, eu não tenho condição de ter uma casa, eu não tenho condição de ter um carro, o meu salário não dá condição para isso. Mas para de olhar para Ele, olha para Cristo, olha para Ele. Aleluia. Deus sabe cuidar dos seus filhos aqui na terra. Nós precisamos é confiar nele. Irmãos, eu outro dia fiz um teste comigo, porque quando eu montei esse estudo aqui, eu mudei a minha maneira de agir, sabe? E um amigo meu falou assim: olha, nós somos muito presos a dinheiro. Eu disse: eu não sou não. Falei: faz o teste. Você é preso? Você diz que não é? Faz um teste. Falei: qual que é o teste? Ele falou: quanto que se oferta, mais ou menos? Aí eu já fiquei até com vergonha de falar, né? Quanto que eu colocava na oferta? Já comecei a ser reprovado. Ele falou: faz o seguinte, faz um teste para ver se você é preso no dinheiro ou não. Pega uma nota de R$100 e coloca na oferta.
Falei, isso é simples. Ó, no próximo culto, ó eu lá. Cheguei na hora da oferta, quando eu levei a mão no bolso, aí eu lembrei que eu falei para ele que ia fazer o teste. Irmãos, quando eu peguei a nota de R$100, a mão trava. A mente da gente começa a passar 1001 coisa. Conta que nem existia começou a aparecer. E se tiver tal coisa e tal coisa, isso vai... Irmãos, isso mostra o tanto que nós estamos presos. Deus tem nos abençoado. Esses dias falando numa das igrejas, o administrador veio e falou, olha pastor Paulo, por incrível que pareça, às vezes nós passamos a salva na igreja, só aparece moeda, moeda e moeda, e você vê que é a pessoa que tem condição, tem salário bom. Nós não queremos fazer a nossa parte, e queremos que Deus nos abençoe. Deus não precisa de esmola. Às vezes nós achamos que a esmola é igual um mendigo na rua. Para alguém lá no semáforo, você pega uma moedinha e dá para ele. Ele sai contente. Passa a salva, você mesma pensa a mesma coisa. Vai nas menores moedas. Eu me lembro agora, pastor Luiz, do saudoso pastor Nelson, quando um filho dela achou uma moedinha, a mãe falou assim, filho, isso aí não vale nada não. Ela disse, então vou colocar na oferta. Da onde que ele tirou aquilo, irmão? Da onde que ele ouviu aquilo? Irmãos, nós vamos chegar, deixa eu caminhar aqui, senão nós vamos perder. Olha, há coisas que dependem de nós, Deus sabe cuidar de nós, irmão. É verdade. Quando Deus tirou Israel do Egito, sabe para onde que Deus pediu para aquele povo ir? Em direção ao deserto. Agora eu te pergunto, no deserto tem mercado? Não. Tem farmácia? Não. Tem hospital? Não. Tinha água? Não. Mas Deus sabia o que Ele estava fazendo. Deus sabe cuidar dos seus filhos. O profeta diz que quando alguém ficava doente, sabe quem era o doutor lá? Doutor Moisés. Quando o povo tinha sede, a rocha estava ali. Lá não tinha uma loja com uma vitrine estampada, olha aqui tem roupa, a hora que vocês precisarem comprar, não havia roupa. Sabe o que nosso Deus fez? Fez com que a roupa crescia no corpo deles, enquanto eles caminhavam, sandálias cresciam nos seus pés. Aleluia! Irmão, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus das causas impossíveis. A Bíblia diz aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Só que tem uma coisa: há coisas que é possível para nós e é impossível para Deus. Eu até anotei, não sei se eu anotei a escritura aqui, não anotei não. Mas, o que é? Anotei sim, Hebreus 6,18. O que seria impossível para Deus e que é possível para nós? São Paulo diz, é impossível que Deus minta. Nós podemos mentir, mas Deus não. Deus não mente. E se Ele falou que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Ele é mesmo. Se Ele é o nosso pastor,
Se Ele é o Jeová Jireh, Ele é, basta nós tomarmos Ele. Basta você crer que Ele é na sua vida. Aleluia. Olha, irmãos, eu começo a pregar isso aqui, eu fico imaginando. Você pode voltar a sonhar. Aleluia. Irmãos, o profeta diz: pense alto. Amém. Quem casa tem direito de ter a sua casinha. Isso é um direito seu. É um direito que Deus nos assiste, que Deus nos permite. Mas tem métodos, nós vamos chegar lá, porque não é só pedir. Tem crente que só sabe pedir, vem na igreja para pedir. Tem que ter o dia de agradecimento, tem que ter o dia que você tem que ter a sua ação. Um agricultor não colhe nada sem que antes ele plante. Não existe colheita se não houver antes uma plantação. Aleluia. Olha só, eu marquei isso aqui, ó. Irmãos, você vai voltar a sonhar novamente, porque a sua fonte é Deus. E Ele é nada mais, nada menos, sabe o que? O dono do ouro e da prata. Que pai seria esse, o nosso Deus, de ver o filho mendigando aqui, e ele não ter nenhum recurso, nenhum método para dizer: filho, faça isso, faça aquilo, que eu vou te prosperar. O nosso Deus tem sim, o nosso Deus tem meios, e às vezes nós que estamos vivendo de toda a palavra, não estamos usando os métodos que Deus deixou. E o mundo denominacional lá fora, que estão vivendo com parte da palavra, mas eles estão usando estes recursos, e estão sendo abençoados. Não é tudo que eles fazem lá que é mentira, não. Há coisas que Deus faz sim. Deus abençoa, Deus cura lá. O que eles não têm e que nós temos é mensagem que nos coloca na plataforma de arrebatamento. Não é riqueza, não é o tanto que eu adquiro aqui na terra de bens que me colocará lá, não. Aleluia. Então olha isso daqui. Ele não disse que nos daria o necessário. Às vezes tem pessoa: eu tenho o necessário, já está bom. Mas se você olhar na Bíblia, se você crer na Bíblia, a Bíblia diz que Deus não daria só o necessário. Lê Malaquias capítulo 3. Deus disse que abriria as janelas do céu e derramaria uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia! Olha no dicionário o que é abastança. Eu olhei, eu escrevi aqui, ó, abastança significa excesso de provimentos, aleluia, abundância, riqueza. Amém. Só que quando você chegar nesse versículo, antes dele tem um outro, você não pode pular ele, né? Nós não podemos pular, nós vamos chegar lá. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos dá em abundância. Amém. Aleluia. Olha só, me vem agora a pescaria de Pedro. Veja que impressionante. Muitos pensam que Pedro era um pescadorzinho qualquer de riozinho aí. Mas o irmão Brana diz que Pedro
era um pescador profissional. Pedro pescou a noite inteira. Lança, não era varinha lá, larga lá, dá uma fisgadinha. Ele lançava a rede. Da rede o peixe não escapa. Ele lançava a rede para um lado, nada. Lançava a rede para o outro, nada. E ia lançando a rede, ia lançando a rede. E isto passou a noite inteira. Ao amanhecer, sabe quem chegou ali? O Senhor Jesus Cristo, a fonte de Pedro. Vamos assim criar uma cena aqui. Pedro chegou ali, Jesus chegou ali e disse: e aí, Pedro, como está a pescaria? Pedro disse: Senhor, está difícil. A noite inteira, Senhor. Ó, já lançamos a rede aqui, já lançamos ali, não há peixe aqui. O Senhor então disse, Jesus disse: lança a rede aí então. Aleluia. Pedro, como profissional, poderia dizer: Senhor, eu estou aqui a noite inteira, não há peixe aqui. Mas Pedro sabia quem era Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pedro diz: Senhor, mediante a tua palavra. Lançou a rede, e a Bíblia diz que vieram 153 pequenos peixes. Não, 153 peixes grandes. Esse é o nosso Deus. O irmão Brana diz: se Deus é capaz, aleluia, aleluia, se Deus é capaz de colocar peixe aonde não há peixe, Deus coloca dinheiro aonde não tem também. Será, irmão Brana? O irmão Brana cria nisso. Irmão Brana, na casa da irmã Hatmuser, quando ele contava lá a história, a visão dos esquilos, o anjo falou para ele, enquanto a irmã dizia assim: eu creio, irmão Brana, de todo o meu coração, nisso que o senhor está falando. Isso é a pura verdade. O Senhor se agradou daquilo, e ele disse para o irmão Brana: fale para a irmã Hatmuser pedir o que ela quiser, que eu lhe darei agora. Vocês vão ver que o irmão Brana cria que Deus poderia trazer dinheiro ali, porque ele disse: até $1 milhão que você pedir, irmã Hatmuser, aparecerá nesta mesa. Então, o irmão Brana diz: Deus pode colocar peixe aonde não há peixe. Aleluia! Deus é capaz. O profeta diz que Deus é capaz de colocar peixe aonde não tinha. Ele é capaz de colocar saúde aonde há enfermidade, alegria aonde há tristeza, fartura aonde há escassez. Esse é o nosso Deus, aleluia. Você não pode confundir a fonte com os meios têm limites. O médico é limitado, o remédio tem limite, mas a fonte não. Deus não tem limite, Deus é especialista em todas as áreas, aleluia. Para Deus te ajudar, você não pode negligenciá-lo. É aqui que eu quero parar um pouquinho. Você não pode ser um ofertante pessimista. Você não pode ser um dizimista infiel. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a administração.
Você só não engana a Deus e a você mesmo. Porque você sabe que você não é sincero. Agora, para Deus te abençoar, você não pode negligenciá-lo. Você tem que ser um ofertante. Você tem que ser um dizimista fiel. Amém. Aleluia. O dízimo não pode tomar o lugar da oferta. Uma coisa é dízimo, outra coisa é oferta. Eu disse que eu chegaria na parte mais difícil, mas isto vai te ajudar. Assim como me ajudou, assim como já tem ajudado muita gente que tem a revelação. Tem pessoas, porque dá um dízimo mais alto, ele acha que ele não precisa ofertar. Não, meu dízimo já é o suficiente. Irmãos, quando você fala que dá o dízimo, você não está dando dízimo, filho. Você está devolvendo aquilo que é de Deus. Tudo que Deus coloca na tua mão, a 10ª parte é dele. É dele, os 10% é dele. Você fala, então, se eu devolver, eu não sou abençoado? Claro que você é. A 10ª parte é de Deus, e quando você dizima, você está mostrando fidelidade. Aleluia. Isso daqui não é meu, é do Senhor. Eu estou devolvendo. Isto é honestidade. E Deus te abençoa por isso. Mas por enquanto você não deu nada ainda. Se eu empresto R$100 do irmão Jesus, aí eu vou lá e devolvo, eu dei alguma coisa para ele? Não. Eu passo a dar acima dos 10%. Aí eu entro, porque do que Deus me dá, 90% é meu e 10% é de Deus, correto? Amém. Eu tenho que dar da parte do 90%. É verdade. É difícil? Claro que é. Mas é a realidade. Amém. Pessoa fala, eu dei meu dízimo para o pastor, outra coisa errada. Você não dá dízimo para pastor, filho. Você devolve o dízimo a Deus. É Deus que dá para o pastor aquilo ali. Quando se você usa esse termo, muda. Porque Deus não pode se agradar disso, sabe? Muda a maneira de dizer. Diz, Senhor, eu estou devolvendo a tua parte. Aleluia. E não se preocupa com aquilo ali não. Aquilo ali não é seu. Aquilo ali é de Deus. Deus já designou aquilo ali. Se preocupa em fazer a sua parte. A sua parte é você dar. Eu anotei aqui, ó. Glória a Deus. Eu anotei Lucas capítulo 6, versículo de número 38. Dai e ser-vos-á dado. Aleluia. Às vezes tem pessoa que diz assim, eu não dou oferta, sabe por quê, irmão Jesus? Porque eu não tenho dinheiro. Mentira. Você não tem dinheiro porque você não é ofertante. É verdade. Porque todo ofertante é abençoado. Toda pessoa que dá com alegria, ela é abençoada. Aleluia. Olha, tem coisa, eu creio que eu disse aqui outro dia. Jesus disse, se existe coisas dentro de coisa. Se nós olharmos para a oferta como uma semente, você vai mudar a sua maneira de ofertar. Existe semente que tem 10 sementes dentro delas. Existe semente que tem 30, que tem 100 sementes ali dentro. Você pega um grão de milho, olha para ele, é um grão. Abre ele, não tem nada, mas ali dentro tem 100 grãos invisível. Você só vai ver ele se você lançar ele na terra.
Se você ofertar aquela semente na terra, ela vai produzir. Vai te dar uma espiga, vai te dar 2 espigas. Quantos grãos você terá? Aleluia! Quando nós olhamos desta maneira, qual é a melhor maneira de você investir na casa de Deus? Aleluia! Quando você oferta com alegria, você sabendo, eu sei que este dinheiro será bem administrado. A igreja tem administradores. Ela tem as suas despesas, ela tem que pagar a internet, ela tem que pagar a energia, ela tem que pagar os impostos. Você vai e dá com alegria aquilo. Irmãos, aquilo ali é uma sementinha que você está plantando. Você coloca ali 5 centavos, você coloca ali 10 centavos, 50 centavos. Às vezes Deus multiplica aquilo ali. Você coloca 5 centavos, vamos ver que aquilo é um grãozinho de milho. Vem 100 grãozinhos, 100 vezes 5 centavos, vai dar o quê? Mas coloca ali 20 reais, 10, 20, 50 reais. Você vê, Deus, irmão, Deus abre a porta. Eu tenho tido experiência disto, que Deus abre portas aonde a porta está fechada. Você chega em determinado lugar que você reconhece, isto foi Deus. É Deus fazendo isto por você, pela sua atitude. É verdade. Aleluia. Às vezes você pensa assim, o dízimo, eu sei que é 10%. Agora oferta é oferta. Os mal ofertantes, você sabe o que eles falam? Você não lembra lá da viúva? Ela colocou lá uma moedinha, só que a diferença, ela colocou o que ela tinha. É verdade. São Paulo nos ensina, eu marquei aqui uma escritura, sobre a oferta, 1 Coríntios 16, 2. Você deve ofertar conforme a sua prosperidade. Se eu ganho 1.000 e dou 10 reais, o outro ganha 2.000, vai dar o mesmo que eu dou? Tem algo errado. Então, irmão, muitas das vezes, nós não sabemos semear. O melhor investimento que você faz hoje, não é aplicar o dinheiro no banco, não é aplicar o dinheiro em terreno. É bom, claro, se tem, deve ser feito, mas semeia na casa do Senhor. São Paulo diz aqui, 2 Coríntios 9, 6, Paulo diz, o que semeia pouco, também pouco ceifará, mas o que semeia em abundância ceifará. Quer ceifar em abundância, semeia também em abundância, com alegria. Irmão, a oferta é tão importante, que Jesus disse assim, olha, se você for ofertar, e se você lembrar que tem que fazer um acerto com o irmão, ele manda você deixar a oferta ali, ó. Vai lá acertar primeiro com o seu irmão, acertar com a sua irmã, porque senão Deus não recebe. Nós temos que estar em paz com Deus, para você fazer a coisa com alegria. Irmão, faça esse teste, faça com alegria. Tudo que você for fazer, não é só ofertar não, é um trabalho na igreja. Seja o que for, é uma comida. Outro dia eu disse para minha esposa, quando nós fazíamos doce, coloca mais amor nisso aí, você vai ver que muda o sabor. Tem hora que nós fazemos a coisa de qualquer jeito, e Deus não se agrada, Deus não recebe, porque Ele quer ver a coisa feita com alegria. Às vezes você chama o irmão, olha, nós vamos fazer um serviço aqui na igreja.
Às vezes a pessoa vem entufada, vem para depois ninguém falar. Não faz aquilo com alegria. Irmão, nós temos que ter prazer. Nós temos que ter prazer. Nós temos um pastor que é exemplo. No ministério do pastor Luiz, tudo que ele faz é com prazer. Estes áudios, esta dedicação que o pastor Luiz faz através destes áudios. Às vezes a pessoa olha, pastor, vê o senhor com aquele carrão andando para cima e para baixo, mas acompanhe o pastor Luiz e veja o quanto que ele oferta neste campo, o tanto que ele faz. Às vezes é 2, 3 almas lá no sítio. Ele poderia dizer, vai lá pastor Paulo, é 2, 3 almas, é meia dúzia. Não, ele vai lá. Não tem um lugar que a gente vai com ele, ele manda eu ir, na próxima ele está lá. É dedicação, é amor, vai com alegria. Cadê o administrador? O irmão Luiz sabe que hora que o pastor chega aqui. Chega aqui 5 horas, creio até antes, né irmã Michele? Vem com alegria. Para quê? Para ministrar a palavra. Tem ajudado, creio que essa igreja aqui tem recebido tantas ofertas, como a igreja de Birigui e outras do campo, aluguéis que ele banca. E às vezes a pessoa olha, veja andando num carrinho novo, ainda quer criticar, irmão. Faça o mesmo, faça com alegria, seja um ofertante. Faça o que fizer, mas com alegria, que você vai ver Deus abençoar a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, a tua família. É fácil criticar, difícil é fazer. Outro dia eu li na traseira de um caminhão escrito assim: é fácil criticar, é fácil falar de mim, difícil é ser eu. É fácil nós falar de uma pessoa, difícil é você fazer o que ela faz. Irmãos, eu falo com alegria no coração, não tenho medo de estar cometendo erro. Tudo que você fizer, seja um culto que você vir, vem com alegria, vem cantando, vem carregando aquela gratidão. Aquele culto vai mudar a sua atmosfera, vai influenciar para o culto ser abençoado. Às vezes você vê um irmão sentado na cadeira, o pastor, o pregador, suando a camisa, e ele está ali como uma estátua. Parece que o braço está engessado, não sabe levantar a mão, não sabe dizer, é verdade Senhor, não sabe dizer um glória a Deus, um aleluia. Você sabe como é que a irmã Hatmuser, nós já falamos aqui, vou relembrar, ela alcançou a salvação dos seus 2 filhos? Você sabe o que ela falou? Ela não foi lá no altar e ficou, Senhor, salva os meus filhos. O irmão Brana estava falando para ela da visão, estava falando o que Deus havia feito. Sabe o que ela estava fazendo? Confirmando. Eu creio, irmão Brana. Eu creio, irmão Brana. Pode você falar nesta noite, eu creio nisto, Senhor. Eu creio nesta palavra, Senhor. Deus pode se alegrar com este eu creio e te abençoar, te dar uma bênção especial. Aleluia. Aleluia. A hora vai, né? Mas nós vamos encerrar aqui. Olha, uma coisa que eu quero deixar: Deus não aceita fazer barganha. Acho que eu estou falando a palavra certa, é? Barganha, né? Deus não aceita isso. Você falar, Senhor, eu vou colocar aqui, mas o Senhor sabe, né? É 50, o Senhor multiplica 100 vezes. Não, Deus não aceita.
Deus aceita assim, com alegria. Filho. Você tem que ter prazer, irmão. Sabe o que é prazer? Você já teve isso? Prazer de fazer alguma coisa para Deus? Que às vezes nós temos prazer de fazer alguma coisa para um colega, para um amigo, às vezes até por conveniência, não é? Mas sinta isso dentro de você, prazer. Eu disse ali em Birigui, irmãos, nós temos que ter o prazer de olhar para essa igreja e olhar, ver um banco e dizer, olha, eu dei um banco para a igreja, eu fiz isto por esta igreja, eu fiz aquilo. Eu sei que aqui muitos irmãos ajudou, esse trabalho chegou até onde chegou, com a união dos irmãos, mas me entendam no que eu quero dizer, tenha prazer de fazer algo, fazer a obra de Deus, cantar, até o cantar, quando você canta com alegria, canta com a alma, com prazer, aquilo passa, contagia a igreja. Quando você acaba de cantar, você olha no olho de um irmão, você olha no olho de uma irmã, ele está chorando, porque você está cantando com a sua alma. E Deus se alegra disso, de ver um filho, uma filha, fazer algo para Ele com prazer. Às vezes Deus olha lá de cima e diz, olha meu filho, com tanta coisa, tanto compromisso, mas ele está ali, contribuindo para a minha casa, com prazer, eu vou ajudá-lo. Feche os teus olhos neste momento. Grave isto daqui que eu vou dizer agora. Os milagres não acontecem aonde há necessidade, e sim aonde há expectativa. A expectativa quem cria é você. A atmosfera quem cria é você. Você pode mudar o quadro nesta noite, você pode criar uma expectativa, e Deus vai entrar para te abençoar, para te dar uma virada. Eu creio nisto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.